Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma coisa sobre a qual eu falei há um tempo atrás no Instagram, e aí houve um interesse de algumas pessoas que me encontraram depois e falaram: Ah, aquele site que você usou para fazer a sua árvore genealógica e tudo mais, me fala qual é, e bibibi, bobobô. E aí, então, achei pertinente compartilhar com vocês aqui como que é a situação. Então, eu vou mostrar, a princípio, como está a minha árvore hoje. Eu comecei a montar essa árvore genealógica na época da internet de escada ainda, lá atrás, para vocês verem quanto essa plataforma ela é antiga. Estou falando do Family Search. É uma plataforma é, mantida pelos Mormons, e ela reúne assim uma base de dados gigantesca de certidões de nascimento, certidões de óbito, e ela existe justamente para que pessoas possam montar suas árvores genealógicas. E aí, como tem muita informação, ela acaba servindo também como uma articulação, sabe? Um primo meu fez a árvore genealógica dele, e aí cruza com a informação que eu coloquei, e aí o próprio site já me sugere aquele registro como uma possibilidade de composição da minha árvore genealógica, entende? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ó, vamos lá. Então, a gente está aqui. Criar uma conta gratuita, entrar no sistema. Eu já tenho essa conta, como disse para vocês, há muito tempo. Quando eu comecei a fazer essa árvore genealógica, eu comecei motivada porque houve um burburinho lá, uma conversa uma vez na família da minha avó paterna, de que meu avô, o senhor Osvaldo, ele era um camarada que ia à Igreja dos Mormons. E aí eu pensei, bom, se ele ia, deve haver algum registro dele lá no Family Search, vou começar. Só que eu não encontrei nada na época. Nada, nada, nada. Nem o nome dele buscando aqui eu encontrava. E aí eu deixei de lado, ficou para lá. E agora, depois que me tornei mãe, há uns 8 anos, eu falei assim, por que não, né? Porque vai ficar uma coisa que é um registro para as meninas, primeiramente para a mais velha, depois veio a mais nova e tal, porque muita coisa do que a gente fala, né, se perde. E, enfim, vamos começar, né? Então, aqui, entrar no sistema, vou continuar com uma conta do Google, que é a conta que eu tenho, Patrícia Ruzola, árvore genealógica, visão geral, ver a sua árvore. Eu acho que eu podia ter clicado no ícone na paradinha de baixo. Espero que ninguém use os dados daqui para dar golpe por aí, porque senão meus antepassados vão puxar os pés de vocês. Eu quero mostrar, eu quero fazer pensar, tá mostrando aqui no retrato, você tem como exibir. Eu prefiro esse modo de exibição aqui, paisagem, tá? Aí você clica na parada aqui na tela e vai arrastando para o lado para puxar seus antepassados. Eu quero chegar aqui, ó. Essa aqui é a minha família paterna, meus avós paternos, Dona Helena e seu Osvaldo. E aqui são do Alexandre. Como meu interesse é pegar para as meninas, puxei do Alexandre também. E aqui os meus maternos, vô Antônio e a Dona Nazaré. E o que acontece? Primeira reflexão aqui do dia. Houve um decreto de Getúlio Vargas, porque assim, quando a gente fala de registro de nascimento, registro de óbito, hoje em dia, a pessoa morreu, vai ali no cartório, em pleno domingo, e dá-se o registro. Antigamente, eu tinha um amigo historiador, tinha, não é mais, tão snob, ele falava, eu odeio quando as pessoas falam antigamente. Antigamente é quando? Mas, enfim, antigamente não tinha essa facilidade, né? As pessoas nasciam, tem uma tia que nasceu em 48, e o registro dela, ela nasceu no dia 18 de abril, e o registro dela, eu não sei, tem uma variação aí de ano, de dia, sabe, que não corresponde com a realidade, porque naquela época, nos tempos antigos, a coisa não era como é hoje. Então, houve um decreto de Vargas na intenção de normalizar isso. E o que eu consigo observar, olhando a minha árvore genealógica, é que na região sul, que é de onde é a minha família paterna,
houve uma maior aderência nesse chamamento público. As famílias foram registrar seus filhos. Já na região Nordeste, pelo que eu acompanho aqui, pelo que eu consigo ver da árvore genealógica, porque da minha família paterna, eu fui lá no tataravô já, depois do tataravô, que eu não sei mais nem falar o que é. Já na minha família materna, assim, eu fui dos meus avós, meus bisavós só, e eu não consegui mais retroceder, sabe? E isso, para mim, é uma evidência de que existe, de que a desigualdade social nesse país se dá, inclusive, nesses termos de direito aqui ao registro de nascimento e ao registro de óbito. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui na Dona Alice, que era minha bisavó, tá? Aparece aqui, 1810. Ah, tá. Ver registro. Olha só que bacana, gente. Eu não tinha essa informação. Essa informação já estava aqui no sistema, sacou? Porque alguma alma já tinha cadastrado. E aí houve um cruzamento. Quando eu joguei os dados da minha avó paterna, puxou a mãe dela. Entendeu? Que bacana. E aí ele ofereceu para mim como uma possibilidade, eu analisei, vi que fazia sentido e incluí a Dona Alice na minha árvore genealógica. Tem aqui um documento, ó, sem valor legal, que é o livro. Olha que bacana. Ó, aparece aqui. Aí, quando vocês forem analisar os seus, vocês deem aqui tem opção, sabe, de aumentar aqui a parada e vocês conseguirem enxergar melhor. Mas é muito bacana, gente, porque, ó, isso aqui dá uma credibilidade muito grande para esse trabalho que existe aqui nesse site. Agora, como que eu saio daqui, minha galerinha? ESC. Meu Deus, abriu milhões de folhas, porque tem esse livro aqui, é o de registro da galera toda aqui, entendeu? De, de nascimento. Será que eu consigo? Pronto. Ah, meu Deus. Ai. Mas a situação é essa aqui, entendeu? Registros de casamento, vai puxar tudo da vida da criatura, porque está tudo aqui nessa base de dados. É muito interessante. Se vocês tiverem filhos assim, maiorzinhos, 8, 9 anos, eu acho que eles vão curtir fazer essa investigação aqui com vocês, tá? Criança é muito curiosa, né? Tem a data que ela nasceu, 1896, solteira, ocupação doméstica, local dela de residência, tá? A gente volta. Seu Antônio Ribeiro Bilhalva. Por que fica essa janelinha aqui? Como eu não sou uma criatura muito familiarizada com isso, a gente não está mais na pandemia para fazer essas coisas online, então eu esqueci, tá? Mas aí você clica no nome, em cima do nome da criatura e aparecem as informações dela, sabe? Então, ao invés de ficar mostrando aqui o meu que já tem, eu estou te mostrando as possibilidades, né, daqui do site. Certo? E aí é muito bacana, porque você acaba tendo possibilidade de conhecer aspectos da sua família que você não conhecia. A minha família, os meus dois eixos familiares, tanto paterno quanto materno, não é muito de ficar falando do passado, não, sabe? Isso me angustiava de certa forma, em algum ponto. Mas depois, a gente vai ficando mais maduro, né, mais velho, a gente vai entendendo que, de repente, cutucar o passado não é muito agradável, né? E o que me fez muito refletir a respeito disso foi que minha avó tinha o primeiro filho da minha avó, o filho mais velho, se chamou Oscar. E aqui, mexendo na árvore genealógica, eu vi que a minha avó paterna, Dona Helena, teve um irmãozinho que faleceu com 12 ou 14 anos, não lembro, que também se chamava Oscar.
E eu achei muito interessante isso, essa questão, né? Geralmente as famílias fazem esse tipo de homenagem, né? Mas eu não conhecia, eu não sabia que minha avó tinha tido um irmão que tinha falecido com 12 adolescentes, né? E isso me fez pensar na vulnerabilidade da infância, naqueles tempos que a gente não tinha tantos recursos para cuidar da infância como a gente tem hoje, vacina e médico e tudo mais. E me fez pensar no quanto a gente se movimenta nessa direção de buscar pelos nossos e de fazer com que os nossos se mantenham vivos de alguma maneira, né? Porque é isso, você colocar o nome de um irmão seu falecido no seu filho, não é isso, né? Bom, eu criei uma conta fake aqui para mostrar para vocês como que cria a árvore genealógica, né? E eu não vou montar a minha, sabe? Você vai criar, vai clicar aqui no Family Search, vai jogar aí no Google, na sua barra de web aí, vai criar a sua continha, dá para criar com e-mail de Google, dá para criar do Google, dá para criar com Facebook, dá para criar com conta da Apple. Você escolhe a sua maneira aí, ou da outra forma tradicional, né? Preenche seu nome, sobrenome, e-mail, e cria uma senha, tarará. E aí aqui você vem, cria sua árvore, ou então você vem aqui e já começa a buscar por um antepassado. Quando você clica aqui em Crie sua árvore, a primeira coisinha que aparece são as suas próprias informações, né? Comece com você. A partir daqui já é possível que surja alguma informação, entende? Pode ser que já venha o nome do seu pai, o nome da sua mãe, pode ser que as informações já estejam rodando por aqui de alguma maneira. Uma coisa que eu esqueci de mostrar lá na minha, na minha árvore é que quando você vê os antepassados que já faleceram, aparece uma figura pública debaixo do nomezinho deles. É porque já são pessoas falecidas, e aí tem documentos deles lá que realmente são de informação pública. Tá aqui, um primo seu pode consultar, uma tia sua, alguém que tenha o mesmo sobrenome que o seu e tudo mais, mas as suas informações vão aparecer ali como pessoa restrita, as pessoas não vão ter acesso aos seus dados sensíveis, né? De acordo aí com a Lei de Proteção de Dados, tá bom? Bom, eu acho que eu não tenho muito mais a contribuir com isso, e para a apresentação. Não tem muito mais a contribuir aí na situação. Espero que você faça a sua árvore. Se você tiver filhos, que convide seus filhos para participar. Pode ser uma tarefa bem bacaninha aí nesses dias de frio, tá bom? É muito interessante que a gente busque pelos nossos, pelos que já foram, para a gente saber para onde a gente está indo, né? Eu parto muito desse princípio. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço e espero que seja útil para você, de alguma forma.